Olá, crianças, vamos para o português, Buriti Mais, página 95 e 96. Vocês devem estar vendo que não tem uma atividade nessa página. O que eu vou fazer com vocês? Estou ensinando vocês a estudar, tá bom? Primeira coisa para nós interpretarmos textos, responder perguntas relacionadas aos textos, seja poesia, letra de música, entrevista, seja uma notícia de jornal, um noticiário televisivo, seja uma charge, uma tirinha, um gibi, história em quadrinhos, né? Não importa. Uma única frase, um bilhete, nós precisamos ler. E é o que eu vou fazer com vocês agora. Abra seu livro na página 95. Leia comigo a entrevista. Você vai ler uma entrevista sobre a animação Divertidamente. Nós começamos essa atividade semana passada. Que barulheira na rua, né? Preste atenção às perguntas e às respostas, tá bom? É uma entrevista. Então, uma entrevista, ela é composta de perguntas com respostas. Perguntas feitas pelo entrevistador, respostas dadas por quem está sendo entrevistado. Filme Divertidamente estreia nos cinemas. Leia a entrevista com Pete Docter e Jonas Rivera, diretor e produtor de animação, por Paula Desgualdo. De onde surgiu a ideia de um filme? Pete Docter é o que vai responder. Vendo minha filha crescer, como pai, eu queria que ela permanecesse jovem e me sentia mal por ela ter que enfrentar dificuldades, queria protegê-la. É mais ou menos isso o que acontece na história. Como representar a mente de uma menina de 11 anos? Jonas Rivera. Não é como Procurando Nemo ou Carros, que são nome de outros filmes. Você sabe como é um peixe ou um carro, mas qual é a aparência da alegria? Nossa intenção era personificar as emoções e a geografia da mente de uma maneira que ficasse claro para as pessoas. É uma representação da mente, não é o cérebro. Então, não queríamos que tivesse vasos sanguíneos, nem que remetesse à ficção científica. Nos esforçamos bastante para que parecesse a mente de uma menina, colorida, divertida. Tem uma imagem embaixo. Na imagem nós vimos as pessoas que estão sendo entrevistadas e atrás alguns personagens, a Nojinho e a Tristeza do filme Divertidamente. Da esquerda para a direita. Então a gente olha, ó, da esquerda para a direita. Essa é sua mão direita, essa é sua mão esquerda. Então, aqui é da esquerda para a direita. Então, nós vamos ler o nome dessas duas pessoas. O produtor Jonas Rivera e o diretor Peter Docter na estreia do filme em Berlim, na Alemanha, em 16 de setembro de 2015. Vire a sua folha, pausa o vídeo e leia. Depois me escute lendo para ver se a sua leitura está boa. O que vocês esperam que as crianças sintam ou aprendam com essa história? PD ou PD é a abreviação para Peter Docter. Peter Docter. Um dos nossos colegas disse que seu filho estava fazendo aulas de natação e sempre tinha medo de pular do trampolim. Um dia, depois de assistir ao filme, ele pulou e disse ao pai: "Eu senti que o medo estava no comando e pedi para que ele saísse." Para nós, isso é fantástico. Levar as crianças a consciência de que elas podem lidar com as emoções. Aí do lado vocês vão ver a imagem da Raiva, que é o personagem, o Raiva. Uma das personagens da animação Divertidamente, que estreia nessa quinta 18 nos cinemas. Essa quinta 18 nos cinemas seria, acho que no Brasil, se eu não me engano. Existem duas narrativas que acontecem ao mesmo tempo. Como foi contar a história dessa maneira? Então, existem duas
duas narrações, duas narrativas, como se fossem duas histórias acontecendo juntas no filme. Peter Docter. Esse foi um dos maiores desafios enquanto escrevíamos, porque sabíamos que tinha de haver uma história do lado de fora, mas eu continuava sendo levado para dentro. Hoje todos os carros resolveram passar na porta da minha casa, tá, crianças? Ai. Esse foi um dos maiores desafios, tô lendo de novo. Enquanto escrevíamos, que sabíamos que tinha de haver uma história do lado de fora da menina, mas eu continuava sendo levado para dentro, para o que estava acontecendo com a alegria. A história toda é contada do ponto de vista dos pais. Da mesma maneira que nós amamos e cuidamos de nossos filhos, a alegria sente esse amor e essa conexão intensa. E essa é a razão de tudo que ela faz pela Riley. Esse é também um filme sobre se permitir ficar triste? Agora é o de JR, Jonas Rivera. Sim, nós como pais deveríamos sempre, diríamos sempre, não fique triste. Isso não está certo. Há um motivo para que elas se sintam tristes, mas aparentemente você só quer que tudo esteja ótimo. Claro que ninguém quer se sentir triste, mas a gente se sente. E você precisa sentir por algum motivo. Isso aparece muito real. Isso pareceu muito real para a gente. Com tablets, com tablets, cinema 4D e tantos jogos interativos, vocês acham que ainda há espaço para criança, para o cinema tradicional? Jonas Rivera. O mundo mudou e a gente vê isso desde o primeiro filme que fez, mas o que nos interessa é contar uma história e fazer filmes. É o que amamos e é sobre o que a gente gosta de falar. Eu não posso imaginar um mundo em que não haja espaço para uma boa história. Paula Desgualdo está disponível na revista crescerglobo.com, diversão, filmes e TV. Notícia de 2015, do dia 6. Filme Divertidamente estreia nos cinemas. O acesso a essa propaganda, a essa entrevista, foi feito no dia 30 de outubro de 2017. Bom, lido o texto, nós vamos entender a entrevista, como eu disse no começo, quando ela é escrita, o que houve ali foi uma entrevista oral. Uma pessoa entrevistando e os entrevistados falando. Depois, essa pessoa que fez a entrevista pegou os textos que foram falados e transformou ele em textos escritos e preparou ele para ser publicado em uma revista. Esse tipo de texto, ele é bem livre. Assim, ele tem um tema. O tema em geral vem no título. O título mostra o que é que vai ser feito. As perguntas devem ser relacionadas àquilo. Eu não posso falar assim, eu vou entrevistar aqui agora para vocês os escritores, o diretor, o escritor, o diretor do filme Divertidamente. E aí, tudo bem com vocês? A família vai bem? E aí, o que vocês gostam de fazer nos finais de semana? Tem a ver com o filme? Não. Então fugiu do assunto. Não pode fugir do assunto a entrevista. O que ela anuncia lá no título e na introduçãozinha pequena do começo, ela tem que trazer durante toda a entrevista. Só que os entrevistados, eles têm liberdade para falar. Eles falam de uma forma mais tranquila, de uma forma mais simples e de uma forma que eles consigam expressar, tentando responder a pergunta feita. E foi o que a gente viu nesse resumo da entrevista. Ela não é a entrevista completa. E aí, você que não assistiu o filme, ficou com vontade? É um filme muito bom, eu já assisti inúmeras vezes. Amanhã a gente retorna para responder as perguntas, tá bom? E aí nós vamos fazer vamos responder juntos.
Eu vou mostrando para vocês como vocês buscam no texto. Por que eu estou fazendo isso agora? O semestre está acabando já. Já tá vendo as férias? Eu já estou enxergando, hein? Eu quero trabalhar com vocês agora de forma que vocês aprendam a buscar respostas no texto. Eu tenho visto muitos alunos mandando para mim respostas fracas, respostas simples e com preguiça de retornar no texto. Então, na aula de amanhã, vocês vão fazer comigo isso, nós vamos responder as perguntas retornando a leitura do texto, certo? Então, se preparem. Gostou? Não gostou? E aí? Leia mais uma vez, pode voltar ao vídeo e ler junto comigo novamente, para você compreender a entrevista e quando for amanhã a gente conseguir responder junto de uma forma mais rápida. Quando tem que responder texto, tem que ler o texto, não tem jeito.